brigadeiro, salgadinho e cachorro quente. A mesa tá recheada e você sabe que os seus amigos estão chegando. É seu aniversário. E uma coisa é certa, não faltam motivos pra celebrar. Hoje é dia de ganhar presentes, cantar parabéns e soprar as velas. É dia de festa! Oi, eu sou a Inaê e eu faço aniversário nas férias, cara. Oi, eu sou o Kainan e eu amo ganhar presentes. E eu sou o Cauê e eu estou fazendo aniversário. Aê! Parabéns, parabéns. Parabéns. O fim do mistério. Qual é o signo do Cauê? Aí, pra todo mundo que tava se perguntando... Assuma, Cauê. Assuma. Gente, eu esqueci completamente de colocar meu signo no post de apresentação. E eu sou do melhor signo de todos, né? Do melhor mês do ano. Outubro, mês dos librianos. Ah, Cauê. Tá bom, vocês são legais, eu vou admitir, mas gêmeos, assim, ganham. Tá 2 contra 1 aqui hoje, mas tudo bem. E aí, pessoal, bem-vindos ao episódio 4 do Mostrando a Língua. O nosso papo hoje tem muito a ver com essa festividade, com a comemoração e também com o que repercutiu ao longo da história da humanidade, da vontade de celebrar, em que viagem isso levou o ser humano pelo tempo. Ser humano é festeiro. A desculpa no fim é essa, é só fazer festa. É o ímpeto humano, né, galera? Então vamos verter nossa atenção pro assunto de hoje, porque o papo é sobre a festa e o turista. Vocês sabiam que antigamente os jornais impressos, como a gente falou no episódio passado, eram uma grande fonte de notícias diárias. Então, todo dia tinha uma nova impressão, uma edição nova. E com o passar do tempo, dos anos, das décadas, os jornais registraram o tempo. Era um retrato daquele tempo. Então, era comum ter no cantinho do jornal escrito ano, com 2 N's, que era uma grafia do português até pouco tempo, e os algarismos romanos. Então, se o jornal tinha lá ano XX, era o 20º ano daquela publicação, ou seja, era um jornal de prestígio, que já estava na estrada há muito tempo. E eu escolhi começar falando disso porque a herança do ano com 2 N's é direta do latim. E é muito... Pra mim é surreal você imaginar que aqui, no século XXI, a gente estaria usando ainda uma grafia de um império, de uma civilização que passou há tanto tempo. De muitos anos atrás, com 2 N's. Exatamente. Inclusive, a palavra em latim era com S, era annus. A-N-N-U-S. O alerta do Laíla e da Naná coçou. Exatamente. Mas, porra, hoje a gente vai ter que manter a maturidade, porque vai ser tenso. Em termos técnicos, em termos eruditos, existe uma palavra para todo documento ou toda obra que registra, né, um acontecimento ou uma série de acontecimentos em ordem cronológica ou em ordem anual. São as publicações anais. Aí me pega. Publicações que categorizam as coisas em ordem cronológica, de anos. Cara, isso é fantástico, porque eu não peguei isso, eu acho. Eu aprendi aqui. Eu acho que ela acabou com o tempo se tornando uma coisa mais erudita mesmo, no sentido técnico, científico, né? Mais usada em obras, em documentos, em talvez artigos. É realmente geracional. Acho que até pouco tempo se usava mais. Nossa geração, então, não teve maturidade pra continuar usando. Eu acho que é isso. É isso, certamente. Outra coisa que é relativa ao annus em latim, A-N-N-U-S, o plural de annus era anni. Portanto, uma data, por exemplo, que todo ano voltava, ou em latim vertere, era um annivertere, eram aniversários. Um aniversário, uma data que volta todo ano. Ah, que massa! E hoje estamos aqui comemorando o aniversário do Cauê, que foi ontem, na verdade. Estou fazendo anos. Cauê, vocês não querem que eu fale lá ele, mas vocês não me ajudam. Eu gosto de enxergar esse aniversários, né, como esse termo pra coisas que meio que, entre aspas, aniversavam, né? Sim. Passavam um ano e elas davam essa volta. Acabou sendo mais associada com as datas. A data que você nasceu, que deu a volta, né? Percorreu o calendário inteiro e voltou naquele ponto. Tinha realmente essa noção mais de dar a volta no calendário, né? E é muito doido, porque hoje em dia a gente tem uma perspectiva de poder pensar no lado científico. A Terra deu uma volta em torno do Sol e voltou na posição que ela teoricamente estava.
Ela verteu a posição que estava. Tipo assim, né? A Terra não voltou pra aquele mesmo lugar, mas... Ah, mas eu adoro esse simbolismo, Cauê. Eu acredito todo meu aniversário, eu vou lá no horário que eu nasci e eu penso, porra, que foda, o planeta tá no mesmo lugar de quando eu nasci. É muito bom acreditar nisso. Em relação ao Sol, ela deu a volta ali. Deixa eu comemorar comigo, sabe? É tão bom. Como eu disse, eu gosto de aniversário, eu gosto de presentes. 2 de junho. Cauê, o que você quer de presente, inclusive? Porque... Eu já te dei um presente esse ano, cara. A gente foi no show do Kendrick Lamar. Presentão, pô. Que por acaso é geminiano também. Aí vocês estão ganhando mesmo. Mandem outros librianos aí legais. John Lennon. Obrigado. Paul McCartney é geminiano. E aí? Por que o ser humano presenteia o outro, né? A gente associa como algo especial, né? A data que voltou, percorreu o ano inteiro e voltou. Mas da onde que vocês acham que vem essa vontade de querer dar uma lembrança pra pessoa? Se fazer presente. Olha só. Pois é a mesma palavra. A relação entre presente, o tempo e o presente físico é essa. A palavra presente ganhou um significado material quando você se faz presente em uma data ou em algum momento especial. Através de um gesto, você encurta a distância pelo símbolo e se faz presente. Eu acho isso tão bonito. Eu adoro que a palavra presente para o tempo é sinônimo de presente, porque às vezes o que a gente tem é a oportunidade de fazer a diferença, né, no agora. O presente é um presente pra gente crescer. Minha música favorita do Kainan. Manhã, ouçam. Ouve lá. Mas é de 2015, gente. Mas eu acho que essa vontade de presentear é uma coisa muito antiga do ser humano. Eu lembro do Spore, quando eu tava jogando Spore, e aí tava na fase das tribos, e aí uma tribo ia lá e presenteava a outra pra conseguir ganhar o respeito. Enfim, eu acho que vem dessa relação antiga mesmo. Eu acho que tem um fundo de verdade aí no jogo, né? Nesse símbolo, porque é muito fácil de se imaginar uma tradição dessa necessidade de estar presente ou de se fazer presente. E aí eu consigo visualizar isso tanto agora quanto 10, 15 mil anos atrás. Povos diferentes começando a se relacionar, não necessariamente pensando no presente como um ato, mas criando ali algo que ia se perpetuar por milênios. O ato de presentear não só demonstrava um sinal de respeito ou de carinho até, mas também podia ser uma homenagem a algum deus. Que demais, uma oferenda, né? Olha a interpretação subjetiva da natureza virando o início de uma crença, o início de uma devoção. E eu consigo enxergar um paralelo muito claro, assim, entre presentear um ao outro com esse momento que você tá passando com a sua comunidade, oferecer uma dádiva, né? Uma oferenda, igual vocês falaram. Essa relação de homenagem, a gente carrega nessa palavra um resquício feudal, velho. A homenagem fazia parte da relação de vassalagem. Sabe quando tem um senhor feudal e aí tem um homem abaixo dele? Um vassalo. Verdade. O vassalo meio que pertencia ao senhor feudal, então ele fazia uma homenagem. Essa palavra vem dessa relação mesmo, de pertencimento. É muito doido, velho. Homem de homenagem é literalmente referente a homem, né? Tinha toda uma cerimônia de juntar os braços, de juntar as mãos e hoje a gente carrega essa palavra aí na homenagem, que mudou de sentido, felizmente. Ainda bem. E aí o que eu acho interessante é que os registros mostram que essas festividades, o próprio ato de presentear ou homenagear, eram os primeiros atos lá atrás, no ser humano caçador-coletor, de civilização. Era a manifestação de uma nova vida dando certo. Se você imaginar que o ser humano antes precisava caçar e coletar as coisas para poder sobreviver, ele passa a ser agricultor, né? Ou seja, um lavrador que vive da lavra. Essa nova situação que ele se colocou, que é diferente do nômade que ele era antes, faz com que novas consequências surjam, e uma delas é a festividade, é aquele ato de comemorar que uma estação durou tempo suficiente, que chegou o verão, que o solstício ou o equinócio estão acontecendo. Então essa ligação com a natureza dá os primeiros atos de civilização, é o que realmente fundamenta ali aquela relação social, relação de comunidade que a partir daquele momento na história vai perpetuar. Que massa, velho. Tipo, se um dia dura mais, vamos comemorar que esse dia durou mais. Se dura menos, vamos comemorar
comemorar que daqui pra frente só vai durar mais. Exato, ou vamos pedir pra que passe logo esse inverno. Contextualizando, é uma era onde é tudo baseado na observação, que a gente sabe que é muito boa. Cara, a vida em sociedade, em cidades, né? A gente perde muito dessa, literalmente, esse contato com a natureza, mas que originou muito do que construiu a nossa sociedade, né? A vida no campo, a vida agrícola, tá presente na língua latina, por exemplo, em vários casos. E Roma tinha altas festas, né? Celebrações pra deuses e eram dias super importantes, ninguém trabalhava, eles iam lá, bebiam, cantavam. É parecido com o que a gente faz hoje, inclusive, né? É muito louco se a gente olhar o aspecto do ser humano, né? Porque Roma repetiu muitas tradições, incorporou muitas de tradições de povos que foram subjugados, povos que deixaram de existir, baseado na força bruta da conquista do Império Romano. Não pode deixar de enxergar isso, né? Herdou coisas e repetiu coisas, mas também depois que Roma passou, muitas festas, tradições, datas foram se perpetuando, permanecendo na mesma data, mas trocando de significado. Caramba, Se sim. você pensar, por exemplo, muito provavelmente povos diferentes criaram festas, festividades para épocas do ano iguais. E várias datas que a gente comemora hoje tem muito a ver com toda essa herança, né? Tem datas que foram substituídas. Tipo assim, se comemorava o Dia do Sol no dia 25 de dezembro, na Roma Antiga. Depois de Jesus, começaram a comemorar o Natal naquela mesma data. A gente vê o Festival de Outono, o Festival da Primavera, em filmes de época, geralmente, né? Olha aí motivos de celebração aparecendo, né? Festival de colheita, festival de inverno, tem muito hoje ainda. A gente acaba falando de datas parecidas, das mesmas festividades, mas com interpretações culturais diferentes. Então, não à toa, a gente tem várias palavras do latim que a gente ainda usa, que estão todas relacionadas a esse sentimento de festividade, né? Existia um termo em latim que era o termo festus, que era festivo, alegre, mas também descanso, folga. Que massa, porque eles não trabalhavam nas festas. Exatamente. E ó que relação não trabalhar, tem o latim feria, que é dia de descanso, dia dedicado a festas. Ó a relação do feriado, que até hoje a gente tem. E as próprias férias, né? O conjunto de dias de descanso. E a gente tem ainda feriados tanto religiosos quanto comemorativos, né? De alguma data, de alguma conquista, do aniversário de alguma coisa. Então tem esse sentimento de celebração, esse clima de festa que também muitas vezes é ligada à liberdade, né? Ao sentimento de liberdade. Não à toa, muitos feriados até hoje são repletos de festas, né? De festividades, de festivais. Eu separei aqui 4 datas de feriados do mundo inteiro, mas uma delas o ChatGPT inventou. Ai, meu Deus. Aí eu vou falar as 4 e eu quero saber se vocês vão adivinhar qual que é de verdade e qual que é de mentira. Número 1, o Dia do Silêncio na Indonésia, onde todo mundo tem que passar o dia inteiro em silêncio e a polícia vai na rua pra poder prender as pessoas que falarem. A gente tem a Noite dos Rabanetes no México, onde eles fazem esculturas, geralmente no Natal, em rabanetes gigantes. O Dia Nacional do Guardanapo, em Portugal, onde as pessoas vão às tavernas para poder celebrar o bordado e o tecido, que é uma tradição portuguesa. E a gente tem o Dia de Jogar Feijões no Japão, onde as pessoas saem jogando feijões para espantar os maus espíritos. O do Japão deve ser real. Os coreanos jogam feijão nos outros. É feijão Parece. vermelho? Não sei. Tava certo pra mim que era o Japão. Eu acho que é ou o... Como que é? Nabo? Rabanete. Ou rabanete ou o silêncio. Eu acho que o silêncio, por incrível que pareça, é verdade. Aí Mas você é me uma perdoa, festa, é uma Indonésia, você me festa perdoa. nacional, velho. É um feriado. É um feriado nacional. Eu tô, tipo assim, muito entre o guardanapo e o Dia do Feijão. Eu acho que é o dia do silêncio. Eu acho que é o Dia do Feijão. Vocês erraram, cara. Era o rabanete. Era o Não. guardanapo. Era o guardanapo. Pô, era muita coisa de português. Isso pra mim passou batido. Peço perdão aos nossos espectadores Da Indonésia. portugueses. Ah, tá. Foi mal. Tem muito indonésio mesmo assistindo, mostrando a língua. Gente, como vocês sabem, toda semana a gente solta uma lista de palavras lá no nosso Instagram. E uma das palavras dessa semana foi a palavra show, que o Pedro mandou uma história. Show, que é uma festa, né?
Uma boa festa, hein? Olá, irmãos mais queridos do Brasil. Me chamo Pedro. Nasci no Rio de Janeiro, mas atualmente vivo em São José dos Campos, com a minha linda esposa e nossa filha. Um beijo pra vocês, Pedro. Com os ingressos já adquiridos para um show de uma banda, que não vou dizer o nome, por motivos que vocês entenderão, me peguei pensando no quanto seria legal conseguir fazer uma foto com eles e a minha família. Eles não dispõem de meet and greet, mas eu sou como o Pequeno Príncipe, nunca desisto de uma resposta. Me peguei revirando a vida digital de toda a banda e a produção. Pedro, ficou preocupante essa história. E encontrei a mãe do vocalista. Adicionei o contato dela, mas onde estava a coragem pra me assumir como semi-stalker sem noção e pedir a ela a gentileza de me ajudar? Semi? Pedro. Por que me persegue? Está tudo... Quando abri o contato, apertei sem querer no botão de ligação. No dia seguinte, recebo uma mensagem. Bom dia. Ok. Bom dia de mãe. Do modo mais sucinto possível, me apresentei, expliquei como havia conseguido o seu contato, falei da importância da banda pra minha família e disse que adoraria se ela pudesse nos ajudar a conhecê-los. A mulher foi a pessoa mais querida do mundo comigo. Pediu nossos nomes e no dia do show deu tudo certo. Os caras são sensacionais, nos trataram muitíssimo bem. Ainda bem que terminou com uma foto e não com eles pedindo uma medida protetiva contra mim. Que bom que você sabe, Pedro. Obrigado pela atenção e vida longa ao pod. Valeu, Pedro. Que querido, Pedro. Obrigado. Teve um final feliz essa história. A Carolina mandou uma história sobre bagagem. Quando eu era adolescente, fiz uma daquelas viagens em grupo, com agência de turismo e tudo, e passei 15 dias em outro país. Minha primeira viagem internacional. Depois de mais de 2 semanas fora de casa, algumas boas horas dentro de um avião apertado e refeições que prefiro não relembrar, finalmente pousamos. Fui para o processo excruciante de esperar a minha mala na esteira, saí em disparada para pegar a bagagem. A animação foi tanta que eu não notei quando minha mochila grande, muito grande, esbarrou no carrinho de um viajante desafortunado. Não. Quando olhei, o estrago já estava feito. No chão, uma garrafa de vinho espatifada. Vidro e líquido para todo lado. Carolina. O coitado do vinho sobreviveu 10 horas no avião, alfândegas e fiscalizações, pra morrer no aeroporto de Vitória ES pelas mãos de uma adolescente de 15 anos. Morri de vergonha, pedi desculpa e fui embora antes de ouvir a resposta. Cara, foragida, Carolina, pra pessoa ter se dado o trabalho de trazer de outro país, meu amigo. Ah, é de outro país. Uhum. Oh, meu Deus. É, cara. É caro, foi caro. Gente, o Caio mandou uma história sobre a palavra ônibus. Olá, me chamo Caio Sombra, 29 anos, falo de Manaus. Aos 25 anos comprei meu carrinho, emojizinho de coração. O nome dele é Negão. Que maravilhoso. Porém, antes disso, estimo que vivi cerca de 8,58% da minha vida dentro de ônibus. Meu Deus, que específico. Ele fez as contas. Na minha vida plebeia, enquanto eu cruzei a cidade de ônibus, eu fiz amigos, vi assaltos, vi brigas, pedidos de namoro, pregadores do Senhor, pedintes, mais assaltos, inundações, gente com CC, gente feia, gente linda, vi acidentes, vi tempestades, dias exageradamente quentes e até pessoas passarem mal de tanto calor. Meu Deus. Ele gabaritou, né? A experiência... Faltou uma coisa que é o símbolo do trocador, quando o motorista já pode ir, que é... Clássica. Já fui esmagado sem precisar me segurar pra não cair. Já gritei pro motorista parar. Já corri centenas de metros perseguindo o busão, fazendo com que os passageiros pedissem pro motor parar por pura pena, simplesmente por não saber se o próximo ônibus um dia viria. Tudo isso foi necessário pra eu chegar na escola, faculdade, depois trabalho e principalmente pra eu chegar na casa da minha namorada. Temos um romântico. Hoje ela é minha esposa e acabou de me dar um filho há 54 dias. Já não ando mais de ônibus, mas sinceramente sou grato por todas as coisas que aprendi com a lição de humildade que essa vida de transporte público traz. Sou muito fã da família de vocês, fico maravilhado com o papo cabeça que um pai tem com seus filhos. Porra, o cara tava indo tão bem. Um balde de água fria, cara. Caio, por que me persegues? E vocês são um modelo que quero seguir em casa. Pelo menos ele te vê como uma boa figura paterna, mano. Não, Caio, eu sou só o irmão... E eu nem sou o mais velho ainda, tem mais um. Um abraço, se vierem em Manaus, certamente quero ser guia turístico. Vambora! Quantos quilômetros por litro o Negão faz? Quero saber. A última história de hoje é do Ricardo e é sobre ônibus também. Olha aí. Eu estava viajando de São Paulo para o Pará. Enfim, e fui de ônibus, pois gosto da aventura que é viajar de ônibus, mesmo sendo quase 3 dias. Amigo, que legal. Você tinha outra opção e você escolheu essa? O cara faz aniversário no trajeto, meu amigo. O ano vai e volta.
Eu estava todo empolgado viajando quando o motorista fala que iríamos parar em Goiânia e ficar umas 5 horas parados até o outro ônibus chegar. Meu Deus, é mais de um ônibus. É melhor pro banheiro. Até aí, tudo bem. Nesse primeiro trajeto, fiz amizades com algumas pessoas que estavam viajando no mesmo ônibus. Fomos comer espetinho. Ok. Paramos ali, música tocando. Ó, tá com o regulamento embaixo do braço, meu amigo. Parou o ônibus, é espetinho. Espetinho, se tiver 2 sachezinhos de ketchup, acabou. Caralho, é o Cauê e o espetinho, nada mais, bicho. Dá um de presente de aniversário, você fica feliz. Combinado. Paramos ali, música tocando, o pessoal começou a conversar, começou a beber e as horas passaram. Quando demos conta, faltavam 20 minutos pro ônibus sair, daí foi uma correria danada. Para resumir, conseguimos pegar o ônibus, porém um perdeu uma bolsa, um ganhou um olho roxo, ninguém tomou banho e eu me arrependi muito de ter ido comer espetinho. Ricardo, cara! Fernanda Montenegro tava nesse ônibus. O que aconteceu com o pobre do olho roxo, né? Rapaz, não sei. Tem mais história pra contar aí. Ricardo, manda aí no próximo episódio. Semana que vem a gente coloca olho roxo como uma das palavras. França, século XIX. É seu dia de folga. Foi inaugurada uma casa de banho em Nantes e você não vê a hora de conhecê-la. Você está esperando o ônibus. E na hora marcada, o transporte chega. Uma carroça com 2 bancos de madeira. Pois é, gente. O ônibus começou como uma grande carroça de 2 lugares. Bicho, que loucura, velho. Você pensar, né, que se o cara ia imaginar que, sei lá, um ato comercial ia virar uma coisa No mundo inteiro. E essa história começa com um coronel aposentado que fundou uma casa de banhos. Só que ninguém tava indo. Aí ele falou assim, bom, vou criar um serviço de transporte que vai levar as pessoas do centro da cidade pra minha casa de banhos. Reza a lenda que um amigo dele sugeriu o nome ônibus para esse serviço de transporte, porque seria para todos, que é o significado dessa palavra em latim. Não só pegou a palavra, como pegou o serviço, assim. A galera começou a não ir pra casa de banhos dele e ir pra outros lugares da cidade. Como era um serviço público... Gemapel, deixa no caminho ali, por favor. trocador! Então, omnibus. Omni é todos. Por isso que a gente tem omnisciente, vê todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Ônibus para todas as pessoas. Ficou tão famoso em França e depois na Europa que foi parar na Inglaterra. E lá, os ingleses deram um apelidinho pro ônibus. Eles começaram a chamar de bus. Pegaram só o bus, tiraram o Omni. Aí ficou o bus, o busão, enfim. E hoje em dia tem busólogo, meu amigo. Hoje em dia tem gente que fica vendo os ônibus... Marco Polo! Rapaz, os caras na esquina, bicho. Eu acho fantástico o busólogo. Velho, o francês ele não sabia que a ação dele ia ter tantas consequências. Meu amigo, eu queria destacar aqui uma experiência mágica que a gente teve viajando de ônibus. Você lembra, Inaê, quando a gente parou em algum lugar desconhecido de São Paulo, que a gente não sabe qual é? A gente desceu do ônibus, olhou pras montanhas, voou vários pássaros migratórios em V, e aí o sol tava batendo e a luz vindo na nossa direção. Tava friozinho também, eu lembro que tava quente aqui. Eu queria saber qual é esse lugar, cara. Eu também, porque eu estava dormindo enquanto vocês dois. O Cauê não viveu essa experiência incrível. Ouvintes do interior de São Paulo, por favor, qual é esse lugar que tem o Graal, que é tudo meio americanizado, né? Tem o táxi, tem hambúrguer, Tudo very American. American, né? Deu até saudade de ir pra São Paulo de ônibus. Aí, talvez eu entenda o Ricardo. Diria que a gente viajou muito de ônibus, né? A gente realmente se transforma como ser humano andando de ônibus, tanto dentro da cidade quanto longas viagens. E um ótimo período pra viajar, Cauê, são as férias, os feriados. A gente pega aí a estrada, no ônibus. Que mais que tem aí pra viajar? Nossa, muitas coisas. Tem leito, semileito, cama. Mas tem avião. Eu tô tentando convencer, gente, pra gente fazer um episódio só de avião. Caína gosta muito de Eu aviação. apoio. Só Tem muita aviação. história envolvida. Muito maravilhoso. Dá só uma palhinha aí. Avião vem do francês Olha aí. avion. Uma grande ave. Não é simples assim, tem mais coisa que vem do termo aviação, né? De livros, daquele esforço da engenharia. Vamos chamar o Lito? Porra, Cauê, vamos chamar o Portunus? Caraca, vamos muito, Lito. 100% convidado. Eu tenho um que eu particularmente nunca andei. O trem. Pô, é verdade. Tenho muita bicho. vontade. E trem vem de trahere, do latim, né? Que é literalmente
puxar. Que é o que a locomotiva faz, né? Isso, vem dessa ideia dos vagões mesmo, né? Trem, cara, é uma das melhores viagens que tem, bicho. Você não tem buraco, não tem maluco ultrapassando na faixa contínua, não tem turbulência. Não tem nada, né? Opa, aí. Mas tem também o carro, vale falar, que vem do... Se eu não me engano, é do gaulês, né? Carros. Era um veículo de 2 rodas de guerra, não era? Isso. Era uma mini carroça puxada por cavalo, né? Usaram nas batalhas, no Coliseu, se não me engano. Eu sei que a palavra vem de correr. Tipo, tem a mesma ligação com o verbo de correr. E olha aí também a relação de um povo, né? Que foi anexado pelo Império Romano, trazendo a palavra, a invenção. Todos os meios de transporte que a gente pode usar numas férias pra chegar no nosso lugar de destino, né? Às vezes uma casa de banho, ou às vezes outra cidade. E tem uma coisa que é comum para todos os meios de transporte. Você precisa de uma passagem, que é literalmente um bilhete que te dá passagem. Simples. Simples, algo que te possibilita ir de um lugar ao outro através de um meio de transporte. Tem umas palavras que são literais, assim, que é muito legal. Estavam só na cara. A gente não para pra pensar. Ou será que todo mundo para e só a gente que não para? E assim surgiu o K-Wave. E tem outra coisa que é comum às viagens, nesses meios de transporte, que é a bagagem. O que você vai levar com você. Às vezes um vinho quebra, às vezes... Pô, velho, esse cara deve estar lamentando até hoje, bicho. Tinkelberg. Lembrando da Carolina. É muito doido que essa palavra vem do francês bagage. Que era o equipamento militar carregado pelos soldados. Tem origem na mesma palavra que deu em bag no inglês. Que legal, então bag foi pra um lado no inglês e bagagem no francês. E hoje bagagem. As duas conservam o sentido de ser algo que você tá levando de um lugar a outro, né? Tem outra palavra de origem francesa, que era um saco de couro que você guardava suas coisas. Era o mal, que foi dado na nossa mala. A França tá muito presente nesse episódio. O que é isso? Eu queria que vocês elencassem quais são os 3 itens que não podem faltar na mala de vocês. Caramba! Cada um dá um item que não pode faltar. Beleza. Pô, garrafinha d'água. Nossa, gênia. Eu não vivo sem minha garrafinha d'água, eu tenho dependência emocional dela. Sandália havaiana. Isso é muito você. Fone de ouvido. Porra, tamo tranquilo. Conecta o fone na garrafinha d'água. Eu lembro de um dos primeiros PNS que você gravou, que eu tava dormindo, cara. Olha aí, hein? E que falou de uma história que começou na França, que eu amo. Surgiu um estabelecimento onde as pessoas, cansadas de trabalhar ao longo do dia inteiro, iam lá pra repor suas energias, né? Comer alguma coisa gostosa, alguma comida que fosse restaurar as suas energias. Surgiram os restaurantes. E aí, eu descobri uma lenda, cara. Não tem como saber se é certa essa origem, mas reza a lenda de que houve um francês chamado Boulanger e que ele abriu um estabelecimento nas ruas de Paris e que ele colocou uma frase em latim na porta do estabelecimento. A frase lia assim: Venite ad me, homines qui stomaco laboratis et ego restaurabo vos. A galera começou a associar esse lugar com essa frase e ficou marcado por ter esse restaurabo. Então era o lugar que eles iam pra restaurar as energias, era o restaurante. O dono era o restaurateur. Caraca. E esse é um termo que existe até hoje, como uma pessoa que gerencia um restaurante. Henrique Jacan. Aí a gente não sabe se isso era real ou não, mas de qualquer forma eram comidas que restauravam as suas energias e aí se espalhou no mundo inteiro, igual os ônibus. Então nós estamos falando disso, né? Do alimento. O alimento restaura, né? E hoje, uma viagem, numas férias, os restaurantes são lugares onde as pessoas buscam, né? Tanto quanto outros destinos do que fazer. Nossa, eu acho que a parte culinária é tão ponto turístico quanto, sabe, o lugar em si. O apelo, né? Não só cultural de você ir pra outro lugar e comer uma comida completamente diferente, mas também o restaurante tem essa coisa local, né? De estar imerso naquela comunidade. É um lugar social. As tavernas, os pubs, né? Os pubs que vêm de public houses, né? Que são as casas públicas. Tem toda essa relação ali. É um lugar que fornece alimento. Olha que legal. Isso vem do latim alerementum. Esse verbo alere era fazer crescer. Parece que a língua percorreu o caminho de menor esforço aí. E aí o re
foi comido com o tempo, aí o alerementum virou alimentum. Eles estavam com fome e comeram. Eu acho legal pensar nisso porque a gente enxerga até as experiências, né? Não só gastronômicas, mas de viagem, por exemplo. A experiência da estrada que a gente mencionou com o ônibus. As pessoas viajam desde sempre na humanidade. Então você imagina na Idade Média você viajar de um lugar para o outro, a estrada, encontrar uma taverna. O que isso significava, né? Para alguém que estava ali depletando suas energias, poder dormir num lugar confortável e não na beira da estrada, ao ermo, poder ter um conforto ali. Acho que o restaurar tem muito significado, né? Isso pra mim é algo que parece muito história de fantasia, cara. Imaginar o viajante parando ali Muito. naquele lugar pra se recuperar. Fazer um descanso longo. E aí, falando de restaurar, né? De descansar, eu volto diretamente lá nas férias da antiguidade, né? Você tinha o dia pra descansar do trabalho. Hoje a gente tem uma série de dias, né? Às vezes um feriado prolongado, às vezes as próprias férias são períodos propícios para você ir descansar em outro lugar, viajar, conhecer novos lugares. A gente evoluiu tanto, né, em tecnologia, em tudo, que a viagem se tornou muito mais fácil. Então as pessoas estão mais frequentemente em outros lugares. Aí você tem lugares especialmente para descansar, você ser tratado com todo o conforto, focado nisso, né? Aí agora imagina que você é um viajante, cara, na época em que ainda se falava o latim. A pessoa que ficava num lugar desses para descansar era chamado de hóspes, que significa hóspede, literalmente. E você poderia ficar num lugar ou para descansar e reparar as suas energias, ou às vezes você se machucou. Você precisa descansar mais a sério. Um hóspede que ficava num lugar para se curar, ficava em um hospitale. Ou se ele ficasse num lugar para repousar e descansar, ele ficava num hostel. E aí o hostel, no francês, né, virou hotel, e o hospitale do latim virou o nosso hospital. Mas os dois carregam esse significado de cuidar de alguém. E aí a gente tem ambientes com hospitalidade. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar na sonoridade dessa palavra, hospitalidade. Olha só, hospital. Tem o hospitalar e o hospitaleiro, mas que vem lá de trás desse viajante que precisou repousar. Bom, e encerrando nossa viagem de férias, tem a parte boa, né? Que é dar uma volta, conhecer os lugares. Isso me lembra o latim, tornare, que significa fazer uma volta, ou girar um torno, que foi dar, no francês, tour, que é literalmente volta. Dar uma volta? É, eu ia falar isso. Dar uma volta, você está fazendo um tour. Fazer a volta é uma tournée. Meu Deus, em inglês é turn. Aí é a origem. Uma curva, uma volta. Tipo, eu vou voltar. Return. Eu estou mind blowzado com essa. Retornar, Inaí? Tornare, véi. E o melhor de tudo é que aquele que faz a tour é o turista. Eu vou turistar, vou fazer uma tour, um show num estádio. Um artista é tão famoso pelo mundo que ele precisa fazer uma tour, ele precisa viajar para que o público inteiro dele possa ter a oportunidade de ir no show. Uma turnê, cara, fazendo um tour por vários lugares. Tá dando uma volta, véi. Tá sendo paga pra ser um turista. Olha o tamanho dessas coisas. Ou seja, você vai ao show, você vai ver o cara num estádio, porque não cabe aquela quantidade de pessoas num pub. Véi, estádio vem do grego e era literalmente uma unidade de medida. Era, sei lá, 185 metros. No... E aí, algo que era tão grande quanto um estádio virou um estádio. Construído no tamanho de um estádio. Pra caber isso tudo de gente. Só pra ver um show. Um cara lá pulando no palco. E olha que doideira. Schauen, em alemão, é ver, que tá diretamente relacionado com a origem da palavra show. Em inglês, show é mostrar, né? Exatamente. Você tá indo ali num show, naquela apresentação, pois ela está sendo mostrada pra você. Aí você vê. É muito boa essa. É igual, por exemplo, que você precisa pra entrar no estádio, você precisa de um ticket, um bilhete que te permita fazer o ingresso no estádio. Mano, como pode passagem e ingresso estarem na nossa cara o tempo todo? É porque a gente só pega pra entrar e depois não presta muita atenção. Caraca, muito bom, velho. E aí, pensando já no final dessa viagem, tem duas coisas que se conectam nessa experiência. Antigamente, em Roma, quando um general romano tinha sucesso na sua campanha e voltava para Roma, ele era recebido com o que eles chamavam de triunfo, que era um desfile e era praticamente um feriado também. As pessoas paravam para que aquele general pudesse desfilar. Eles usavam uma toga bordada e tingida de roxo, que era toga picta, tinha sido
pintada, né? Tinha pigmento. E usava também os louros, que era um símbolo herdado dos gregos, para poder fazer isso que eles chamavam de triunfo. Então, o general se tornava uma figura muito famosa, uma figura celebrada, uma figura célebre, uma celebridade. Isso também tem origem no latim célebres, que era algo afamado, algo repetido tantas vezes que era abundante. Então era uma celebração, que é mais uma festa. E hoje em dia, algo que nos conecta com essa tradição tão antiga é ainda estar juntos, se reunir por um motivo comum, festejar. Celebrar. O aniversário do Cauê. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, mano. Parabéns, Cauê. Shows, feriados prolongados, festas culturais, datas importantes. No nosso calendário, não faltam motivos para celebrar. A festa turistou pelo mundo, atravessando a história e nos conectando como civilização. A próxima vez que for festejar, já sabe, é o momento perfeito para se fazer presente. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Filosofar é uma qualidade de Libra? Eu acho que é, velho. Na verdade, eu acho que é do mundo adulto, que agora que eu sou um adulto... Segundo Piaget. Os 24 anos vieram aí, galera.